Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 8, versículo 40. Rodrigo, deixa preparado já o vídeo aí, deixa na agulha aí, já deixa no jeito. Pro final. Tem um vídeo para os pais. Não sei se vocês notaram, mas eu estou de camisa nova. Chiquérrima. Presente da minha filha, Camila. Muito linda. Já coloquei logo, porque tem gente que guarda coisa nova, né? Guardando. Aí morre e não usa. Recebeu, eu já uso logo. Se eu morrer hoje, eu já usei. Quem pegar agora vai pegar do negócio. Né? Porque próximo, porque sempre tem um próximo aí, né? Sempre tem alguém na agulha. Aí chega o próximo, pega a camisa novinha assim, ó. Vai pegar usada. Se quiser. Ah, é? Só menzarrão? Né? Amém? Lucas capítulo 8, versículo 40 diz assim: E aconteceu que, voltando Jesus à multidão, o recebeu, porque todos estavam esperando. E eis que chegou um varão de nome Jairo, e era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte. Indo ele, apertava a multidão, e uma mulher com fluxo de sangue, havia 12 anos, gastara com o médico todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada. Amém? Feche seus olhos. Senhor e Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, te agradecemos, ó Deus, por este lugar, por esta casa, por este povo, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos na tua presença, na presença do teu Santo Espírito. Senhor, continua falando conosco, abençoa-nos nessa noite, que o teu poder e a tua glória seja manifesto aqui, Pai, e que haja, Senhor, transformação nas nossas vidas, porque é para isso que nós te buscamos, para termos a tua aparência, para sermos parecidos contigo, Senhor. Por isso, Deus, nós oramos, já te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu agradeço a visita. Acho que o pai do Evandro, né? Que é a primeira vez que vem. Seja bem-vindo, meu irmão, em nome de Jesus. Deus abençoe você. Acho que é só. Amém. Muito bem. Hoje é dia dos pais. Ninguém sabia disso. É um dia em que nós olhamos para essas figuras, né? Muitas vezes pitorescas, diferentes, e buscamos saber nessas figuras o que eles verdadeiramente representam. Qual a influência dos pais, ou melhor, qual a influência que os pais exercem em seus filhos? E o que nós podemos fazer para melhorar essa influência? Amém? Eu sei que tem mães aqui que fazem o papel de pai, ou que fizeram ao longo da vida. Então essa é uma palavra que serve para todos, para os que são pais, para as mães que fazem o papel de pai, e para aqueles que um dia serão pais. Amém? Porque nós sabemos que existe um só pai, um pai perfeito, único, que cuida de nós, que tem prazer em nos ouvir, que, segundo a palavra, ele faz todos os nossos desejos, que nos guarda em tempo integral, porque eu, por mais que eu tenha, assim, cuidado, né, com as minhas filhas, eu não posso estar com elas o tempo todo. Mas existe um que pode, que é este pai perfeito. É este que a gente pode olhar para ele em qualquer circunstância. Nós nunca, em momento algum, a gente vai ver nele falha, a gente vai ver nele defeito. Nós podemos o tempo todo olhar para Deus e tê-lo como referência nas nossas vidas em todas as áreas, porque ele nunca errou e nunca vai errar.
Mas é possível para nós, esses pais carnais, esses pais que serão pais por um período, é possível melhorar. E ser hoje melhor pais do que nós fomos ontem. E ser amanhã melhores pais do que nós somos hoje. Então existe essa possibilidade de melhora. Eu escolhi esse texto de Jairo. Inclusive eu ministrei sobre ele, acho que a semana passada. Mas eu escolhi esse texto em especial porque Jairo foi um pai que ele não mediu esforços para salvar sua filha. Foi um camarada que, para salvar a filha, ele superou o orgulho, ele venceu todos os tipos de objeções, de oposições, de obstáculo. Ele abriu mão de uma carreira, ele abriu mão da própria vida para que a filha fosse salva. E é interessante que nós, como pais, deveríamos ter essa posição de abrir mão de orgulho. Amém? Todos me ouvem? Amém. Porque é importante isso. Porque muitas vezes nós nos perdemos na nossa caminhada. Nós perdemos filhos na nossa caminhada. Porque nós não temos esse posicionamento que Jairo teve. Porque Jairo, ele abriu mão absolutamente de toda a vida dele para que a filha fosse salva. Por ele morreria naquele momento para que a filha fosse salva. E eu trago isso para os nossos dias, para a nossa vida espiritual. Porque quando eu falo aqui, eu não falo da morte física, mas eu falo da morte espiritual. E muitas vezes, nós temos que passar por cima de orgulho, nós temos que passar por cima de tudo aquilo que nós achamos que é certo, para que os nossos filhos sejam salvos espiritualmente. Fatalmente, eu engoliria todo tipo de sapo, eu passaria por cima do meu ego, do meu orgulho, eu passaria por cima de qualquer situação, para que as minhas filhas permanecessem no caminho do Senhor e tivessem direito à salvação. Amém. Então eu louvo a Deus pela vida de Jairo, porque ele não quis saber. Ele abriu mão de trabalho, ele abriu mão de dinheiro, ele abriu mão de amizade. Tudo para que a filha fosse salva. E nós muitas vezes, por causa de imbecilidades, por causa de picuinhas miseráveis, que o diabo semeia no meio do povo, nós abrimos mão da salvação dos nossos filhos. Porque eu não ser salvo, o problema é meu. Mas eu comprometer a salvação dos meus filhos, aí o peso é dobrado. E nós muitas vezes, por conta de qualquer coisa, a gente larga. A gente simplesmente compromete a vida espiritual, a salvação dos nossos filhos. Eu gostaria que hoje nós tivéssemos um pouquinho da ousadia, da coragem, da disposição, da determinação de Jairo em salvar os nossos filhos. Amém? Mas a Bíblia nos dá também alguns exemplos de homens considerados heróis. Heróis da fé. Homens que pelos seus feitos foram considerados grandes referência. Mas além disso, eles foram vitoriosos fora de casa e dentro de casa. Porque isso é um desafio. Porque existem muitas pessoas, muitos homens, que são vitoriosos fora de casa. São extremamente bem-sucedidos fora de casa. São vitoriosos no trabalho, são vitoriosos na carreira, na vida social, são famosos, importantes, ricos, mas em casa são verdadeiros fracassos. Enquanto existem homens que na vida aí fora nem são tão importantes, nem são tão ricos, mas são extremamente vitoriosos dentro de casa. Existem pais que fora de casa
ele é uma pessoa. Que até o pessoal olha e fala, pô, eu gostaria de ser como esse cara aí. Igual Nicodemos. Tem um cara na Bíblia chamado Nicodemos que passava, e quando ele passava todo mundo falava, esse é o cara. Esse é o cara. Mas quando ele entrava em casa, era um cara depressivo, duvidoso daquilo que ele tinha como fé. Era um cara que não podia mostrar verdadeiramente aquilo que ele sentia, aquilo que ele realmente era. E homens existem dessa maneira, que por fora, você vê a pessoa fora de casa, é um sucesso. Mas dentro de casa ele é fracassado no casamento, ele é fracassado no relacionamento com os filhos, na consideração desses filhos e na educação desses filhos. Então, é uma pessoa que, como dizia minha finada sogra, glória a Deus, por fora, bela viola, mas por dentro, pombolorê. Facebook, todo mundo é lindo, toda casa é linda, toda família é linda, toda família é bonita, é bem-sucedida, é alegre, todos se amam. Facebook, gente, aquilo é a maior hipocrisia do mundo. Eu duvido que alguém teria coragem de colocar lá, sabe, aquilo que realmente acontece dentro de casa. E aí a gente viaja naquela coisa achando que é verdade. Mas o desafio nosso é conciliar o sucesso fora de casa com ele dentro de casa. E a Bíblia nos dá exemplo aqui de homens que conseguiram ter o sucesso tanto fora de casa como dentro de casa. E detalhe, importante esse detalhe, que não foram super-heróis, não foram super-homens, não foram anjos, não foram pessoas dotadas de dons extraordinários, eram homens como eu e você, sujeitos às mesmas paixões, às mesmas limitações, sujeitos aos mesmos desejos, homens fracos muitas vezes, homens que choravam, que sentiam, mas que venceram tudo por amor a Deus e por amor à família. E o primeiro nome que me veio foi Noé. Noé, no contexto nosso aqui do dia de hoje, ele representa o trabalho. É aquele pai que consegue conciliar o trabalho duro com a união com a família. Porque o trabalho hoje tem sido o grande vilão do esfriamento e da falta de relacionamento familiar. Por conta do trabalho pesado, do trabalho puxado, da carga horária muito grande, pais passam a maior parte do tempo fora de casa do que dentro de casa. Eu conheço pessoas que levantam 4 horas da manhã, saem às 4h30, 5 horas da manhã e voltam às 4 horas da noite. Aí fica em casa, dorme, 10 horas, 11 horas para o outro dia. São pessoas que passam a maior parte do tempo fora de casa. E quando chegam em casa, estão cansados, estão exaustos e não conseguem ter um minuto, um momento de comunhão com a família. Noé, quando recebeu de Deus a árdua missão de construir aquela arca, ele foi obrigado a convencer a sua família a participar daquele projeto estranho. Um serviço que exigia esforço, trabalho constante e por um período muito longo. Mas com certeza Noé soube conciliar o trabalho com a convivência familiar. Porque ele conseguiu, sabe quanto tempo demorou mais ou menos a construção da arca? 100 anos. Imagine você trabalhando, convencendo a sua família e você tendo tempo de conciliar o trabalho árduo, difícil, a perseguição, a chacota toda que faziam com a família, porque conseguiu, depois de todo esse trabalho, levar a família para dentro da arca. Difícil ou não? Você conseguir trabalhar tantas horas, durante tanto tempo, junto com a família, e depois você conseguir que eles te acompanhem numa jornada dessa.
uma lição de perseverança, determinação e unidade em família. A minha oração é que hoje nós tenhamos, ou saiamos daqui, um pouquinho parecido com Noé. Onde a gente tem o tempo do trabalho, mas a gente tem o tempo de comunhão com a família. E quando a grande arca vier, quando Jesus voltar, você possa pegar na mão da sua família e subir junto com eles para toda a eternidade. Amém? Segundo herói foi Abraão. Abraão para nós hoje ele representa a fé. Hebreus 11:7 diz assim: pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque em sacrifício. Sim, aquele que recebera as promessas, ofereceu seu unigênito. Abraão se tornou um homem muito rico. Mas a maior riqueza de Abraão, sem dúvida nenhuma, era o seu filho Isaque. Era o filho da sua promessa, o filho da sua velhice. Era a sua descendência. E foi justamente esse filho que Deus pediu para que ele entregasse em holocausto, em oferta a Deus, como sinal de amor e de obediência. E Abraão já tinha consagrado o filho. Ele já tinha consagrado Isaque quando ele tinha 8 anos de idade. Por isso Abraão sabia que o filho não era dele, mas era de Deus. Sua fé, a fé de Abraão, era tão firme, era tão convicta em Deus, que quando, subindo lá onde teria o holocausto, Isaque, já menino, entendido, já tinha feito aquilo mais vezes com o pai, e ele viu que lá tinha o cutelo para imolar o cordeiro, tinha o fogo e tinha lenha, aonde o sacrifício seria feito. E ele perguntou para o pai: ô pai, o cutelo está aí, o fogo também, e a lenha onde nós colocaremos em cima do altar aí. Mas cadê o cordeiro para o sacrifício? A fé de Abraão era tão grande que ele disse: filho, fique em paz, porque Deus proverá para si o cordeiro. Aprende a ensinar a fé para os seus filhos. Aprende a confiar em Deus e ensinar aos teus filhos que ele confie em Deus da mesma forma. Por conta disso, Deus livrou Isaque na hora do sacrifício. E naquele momento ele firmou uma aliança com Abraão. E até o dia de hoje, Abraão é conhecido como Pai Abraão. Ele é pai de toda a nação de Israel. A maior herança que o pai pode deixar para os seus filhos são valores como caráter, honestidade, responsabilidade e respeito. E de todos esses valores, o maior deles é a fé. O maior valor que você pode acrescentar na vida do seu filho é a fé. O maior investimento que um pai pode fazer na vida de um filho é ensinar a esse filho a crer em Deus e lutar pelos seus sonhos, ainda que pareçam impossíveis. Então é importante que você, como pai, como referencial, como líder espiritual dentro da sua casa, você ensine o seu filho a confiar e descansar em Deus. Amém. Porque você imagina o pai dizendo para o filho: filho, pode ficar em paz, porque eu sei que Deus proverá para si o cordeiro. E ele não teve dúvida, porque na hora do sacrifício ele estava disposto realmente a sacrificar Isaque. Sabe por quê? Porque ele tinha certeza absoluta que ainda que ele sacrificasse Isaque, Deus tinha poder para trazê-lo à vida novamente. Amém? Com isso, nós geramos, sabe o quê? Filhos fortes, filhos felizes, filhos que têm objetivo, têm sonho, sabem que alcançarão, sabe por quê? Porque confiarão em Deus em nome de Jesus. Amém? Filhos que superarão todo tipo de obstáculo, porque saberão que Deus é com eles em todo tempo. Amém? Outro herói foi Isaque. E Isaque nesse contexto ele significa a bênção. Hebreus 11:20 diz: pela fé igualmente Isaque abençoou seus filhos Jacó e Esaú,
acerca das coisas que ainda estavam por vir. Isaac ensinou seus filhos na promessa de seu pai Abraão. E os abençoou para que esses dessem continuidade à herança que eles receberiam do Senhor. Os pais, preste atenção, precisam aprender a abençoar os seus filhos. Porque o que tem pai que amaldiçoa, ou o que tem pai que é, sabe, nem tico e nem taco, sabe, pais que não têm uma palavra de ânimo, uma palavra de coragem, uma palavra de fortalecimento, pais apáticos. Isaac, preste atenção, ele ensinou os seus filhos a esperarem e a confiarem na promessa que Deus havia feito ao avô Abraão. Uma reprovação, cientificamente comprovado, uma reprovação ou uma crítica destrutiva que você faz ao seu filho ou à sua filha pode marcar profundamente a vida dessa criança. Por isso, é importante abençoar, elogiar, reconhecer o esforço dos filhos, ainda que ele não tenha atingido as suas expectativas, ainda que muitas vezes ele não chegou a atingir aquilo que você esperava que ele fosse atingir, mas é importante o incentivo. Para quê? Para que ele continue lutando, para que ele continue crescendo, para que ele continue se esforçando. Amém? Então, a palavra sua, a bênção é importante. Preste atenção, o pai, ele é autoridade espiritual dentro de casa. Não pensa que é a mãe, não. Não pensa que é o pastor. Na sua casa, a autoridade espiritual é você, pai. Por isso, pense muito bem naquilo que você vai falar para os seus filhos. Por isso, a sua palavra de bênção, ela tem um peso importantíssimo nos céus. É importante que você abençoe os seus filhos. Antigamente a gente tinha esse negócio, né? A pastora inclusive falou hoje de manhã. De bença pai, né? Bença mãe. E aquilo era uma caretice danada. Mas os pais sempre falavam, eu te abençoo, meu filho. E alguns falavam de coração, eu te abençoo mesmo, meu filho. Hoje a gente vê isso. Você não vê pais abençoando filhos. Você vê pais criticando. Você vê pais fazendo todo tipo de coisa. Mas você não vê pais, eu te abençoo, meu filho. Eu abençoo isso que você está fazendo. Eu abençoo esse projeto que você tem. Eu abençoo esse sonho que você tem. Tem poder a sua palavra de bênção. Porque quando você abençoa aqui, essa palavra tem poder lá no céu. E o inferno é obrigado a respeitar. Amém? Em nome de Jesus. Quarto herói da fé é Jacó. E Jacó representa a profecia. Jacó aprendeu com seu pai o temor a Deus. Foi um homem que teve experiências sobrenaturais profundas com o Senhor. Teve sonhos, ergueu altares de adoração a Deus, e mesmo sendo seus filhos, a maioria deles, porque foram 12, a grande maioria, sendo por muitas vezes desobedientes e rebeldes, Jacó nunca abriu mão daqueles filhos. Sabe por quê? Porque Jacó sabia que cada um daqueles filhos era uma herança de Deus para a vida dele. Tudo errado, todos lascados, mas ele não abriu mão da vida de nenhum deles, porque todos eles eram herança de Deus. Por isso, ele profetizou sobre a vida daqueles filhos. Olha o que diz Gênesis 49:1. Depois chamou Jacó os seus filhos e disse, ajuntai-vos e anunciar-vos-ei o que há de acontecer nos derradeiros dias. Jacó morreu certo, convicto de que os seus filhos teriam um futuro brilhante na presença de Deus. As nossas palavras, gente, tem um poder louco. Você não acredita o poder que há nas suas palavras. Provérbios 18:21 diz o seguinte: a morte e a vida estão no poder da palavra. Tudo o que um pai diz a respeito do seu filho vai determinar o futuro, positiva ou negativamente. Você imaginou o peso que tem a sua palavra sobre a vida do seu filho? Sobre a vida da sua herança? Por isso, nós devemos profetizar bênçãos, vitória, prosperidade, sucesso,
paz, realização e salvação na vida dos nossos filhos. Amém? Há poder nas suas palavras. Que a partir de hoje você seja um pai parecido com Jacó, que profetiza bênçãos. Tem um pastor interessante, ele prega para a família, e ele diz o seguinte, que ele tinha um filho que chorava demais, era bebezinho, chorava demais, mas chorava muito. E choro de criança, se tem uma coisa que irrita, é choro de criança. Gente, é uma coisa terrível. E esse pai pegava aquela criança chorando, e ele dizia, eu profetizo que você vai ser um pregador da palavra. Eu profetizo que você vai ser um homem de Deus. Eu profetizo que você vai ser usado por Deus poderosamente. E ele passou a infância daquela criança profetizando na vida daquele menino. E hoje é pastor como pai. Amém? Amém. Em nome de Jesus, há poder nas tuas palavras. Por isso, o que você quer que seu filho seja amanhã? O que você espera que ele seja? Começa a profetizar. Eu profetizo que você vai ser um médico, que você vai ser um advogado bem-sucedido, que você vai ser um juiz, não de futebol, que você vai ser, porque juiz de futebol é problema. Vai trazer problema para a mãe. Então não profetiza isso. Profetiza coisas boas aí na vida da criança. Amém? Há poder nas suas palavras. Quinto herói aqui é José. E José representa fidelidade. Com o seu pai, José aprendeu a sonhar e a confiar que os seus sonhos seriam realidades. Porque Jacó, pai de José, teve um sonho quando ele estava no deserto. Quando ele estava fugindo do irmão para uma terra distante. Ele deitou no deserto, colocou uma pedra lá, colocou a cabeça naquela pedra. E quando ele dormiu, ele viu o céu aberto naquele lugar e anjos subindo e descendo. E naquele lugar onde ele dormiu e teve aquela visão, ele ergueu ali um altar de adoração a Deus. E José aprendeu com o pai sonhar e acreditar que aqueles sonhos se tornariam realidade. Porque o sonho de Jacó se tornou tanta realidade quanto o sonho de José posteriormente. Ele aprendeu tudo sobre perdão. Por isso, ele foi capaz de perdoar os irmãos por tudo aquilo que eles fizeram contra a vida de José. Todos conhecem a vida de José, sim ou não? José, ele só foi, na sua adolescência, ele foi traído pelos irmãos, ele foi excluído pelos irmãos, ele foi vendido como escravo pelos irmãos, ele foi humilhado, tudo pelos irmãos. E ele teve a fineza, né, de perdoar esses irmãos. Aí você fala, pô, mas foi José. José era uma pessoa assim como eu e você. Pô, mas o cara não era nada. Sabe por que José perdoou os irmãos? Porque ele reconheceu naquelas atitudes dos irmãos um propósito de Deus. Ficou muito mais fácil perdoar. Ficou muito mais fácil você entender o porquê que fizeram tudo aquilo contra você. Porque havia um propósito de Deus. Por isso que você está vivendo, você se sente perseguido, que você se sente humilhado, que você se sente abandonado, rejeitado, ou seja lá o que for, olha para isso como um propósito de Deus. Vai ficar muito mais fácil para você digerir e muito mais fácil para você perdoar aqueles que te afrontam em nome de Jesus. Amém? José foi fiel. José foi fiel a Deus, foi fiel aos seus princípios religiosos, em todas as circunstâncias. José foi fiel a Potifar, o seu chefe, e a Deus. Preste atenção nisso que eu vou te falar. Você que tem filhos, adolescentes ou filhos pequenos, seja fiel ao seu patrão, seja fiel àquele que te dá o emprego, e mostre para o seu filho que você é fiel a isso. Para que quando ele crescer, ele tenha essa característica. Não chegue em casa falando mal do seu patrão, falando mal do seu salário, falando mal dos seus amigos de trabalho, falando mal do seu pastor, da sua igreja, dos seus irmãos da igreja. Sabe por quê? Porque você é um referencial para os seus filhos. E tudo aquilo que você ensinar, eles vão aprender.
E depois não adianta você chorar. Ai, meu filho, minha filha, está longe, está fazendo tudo errado. Exemplo, filhos, exemplos. Tudo que o pai faz é exemplo para os filhos. A fidelidade a Deus, a fidelidade à família, a fidelidade à esposa, a fidelidade ao seu trabalho, a fidelidade à igreja ao que você congrega, serão marcas que o pai precisa deixar para os filhos. Amém? Te dou um conselho. Nunca fala perto dos seus filhos mal de igreja e mal de pastor. Por mais que você se sinta contrariado, por mais que você tenha desejo de falar, não fale perto deles, principalmente, para que eles não tenham aversão desse negócio. Não fale mal de trabalho, para que os seus filhos não tenham aversão ao trabalho. E depois você não consegue mais colocá-los no rumo do serviço. Amém? Nós criamos mal os nossos filhos, mas hoje o Senhor nos trouxe aqui para nos educar, para que a gente possa educar os nossos filhos. Sexto homem fantástico, outro herói da fé, Moisés. Moisés, ele representa o sacrifício. Preste atenção. Moisés ele dedicou somente a vida no propósito de livrar o povo de Israel da escravidão do Egito. Um camarada que abriu mão das riquezas, abriu mão da colocação que ele tinha no Egito, que ele ocupava no reino do Egito, por amor a Israel. Ele era assim, só como filho de Faraó. Ele era filho da filha de Faraó. Imagine naquela época, o reino do Egito era o maior e mais importante que existia. Ele era filho da filha de Faraó. Na ausência do filho de Faraó, quem era no Egito? Moisés. Ele simplesmente abriu mão dessa condição, abdicou de tudo e se entregou pela libertação do povo de Israel da escravidão do Egito. Moisés se preocupava muito mais com o povo do que com ele. Olha o que ele fez um dia. Um dia o povo de Israel pecou, e naquela época era olho por olho e dente por dente. Moisés se colocou na presença de Deus e disse o seguinte para Deus. Ele não falou para Faraó, ele não falou para ninguém. Ele falou: Deus, eu sei que esse povo aí pecou. Por favor, perdoa esse povo aí. Mas se porventura o Senhor não quiser perdoar esse povo, o Senhor também risca o meu nome do livro da vida. Ele sacrificou a própria vida por amor ao povo de Israel. Sabe por quê? Porque ele se sentiu um pouco pai daquele povo. Por isso, preste atenção no que eu vou te falar. O sacrifício seu, de um pouco do seu tempo, de um pouco da sua atenção, de um pouco do seu amor, certamente será recompensado pela sua família e será recompensado por Deus. Abre um pouco de mão, sacrifica um pouco do seu tempo, que é tão importante, que é tão, inatingível, para que você tenha um pouco mais de afinidade, um pouco mais de amor, um pouco mais de atenção para a sua família. Amém? E sétimo, 7 é o número da plenitude. Nós temos aqui Josué, que representa decisão. Diga comigo assim: decisão. Agora diga mais forte: decisão. Preste atenção. Josué foi um exemplo de pai decidido pelo bem da família. Quando o povo de Deus estava fraco, pensando em desistir, pensando em se desviar do caminho do Senhor, Josué chamou a atenção deste povo para que eles se voltassem para Deus. Amém? Todos me ouvem? Todos estão em atenção comigo? Amém. Ele chamou a atenção do povo de Israel, assim como eu estou chamando a sua, para que todos se voltassem para Deus. Mas diante da família dele, preste atenção que ele foi um pouco mais firme. Ele foi um pouco mais incisivo. O povo estava se desviando, estava descambando, estava fraco.
né? Aí ele chamou a atenção do povo, olha, vocês precisam se voltar para Deus. Vocês precisam voltar para Deus, vocês precisam voltar a caminhada com o Senhor. Mas para a família dele, ele fez diferente. Sabe o que ele falou? Ele falou, olha, povo, vocês eu já avisei. Vocês eu já falei. Agora eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Entende a diferença? Ele pregou para o povo. Ele falou, mas para a família dele, ele disse, olha, vocês eu não sei, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quando os espias voltaram de olhar a terra de Canaã, que voltaram lá e defamaram a terra, e desanimaram todo o povo de Israel, quem estava lá? Josué e Calebe, decididos, sem titubear, dispostos a viver a promessa que Deus havia feito a eles. Ele não ficava, preste atenção no que eu vou te falar, ele não ficava indo pela cabeça dos outros, ele não se deixava contaminar por palavras e nem por comentários. Era um homem decidido a andar com Deus. Sabe o que significa? Assim como vocês, eu um dia estive aí, nessa mesma condição. E eu vi coisas e vivi coisas que se eu tivesse prestado um pouco de atenção, ou dado um pouco de atenção, eu jamais estaria aqui hoje, e nem aí onde vocês estão. Porque se teve lugar onde nós vimos coisas e ouvimos coisas, foi na igreja onde nós congregamos só 12 anos. Mas nós estamos aqui, sabe por quê? Porque nós estávamos decididos a andar com o Senhor. Eu e minha família, vocês eu não sei, mas eu e minha família, nós serviremos ao Senhor. Todo pai precisa ser decisivo e não pode nunca perder o foco que é Jesus Cristo. Porque está cheio de gente, querendo te tirar da presença de Deus. Porque vive uma vida medíocre, uma vida triste, uma vida abaixo da média. E o desejo é sempre que você tenha o mesmo final. Como quiseram com Josué. Porque os espias que estavam lá também falaram. E o povo foi contra Josué e Calebe. Mas eles disseram, olha, eu não sei de vocês, eu não quero nem saber o que vocês acham ou o que vocês pensam. Eu quero entrar na terra prometida. Eu não sei o que vocês acham, o que vocês pensam de servir a Deus. Eu e minha casa, nós vamos servir ao Senhor. Você como pai, a postura a partir de hoje. Dane-se o que falam ou o que pensam. Eu e minha casa, nós serviremos ao Senhor e está acabado. Entende isso? Todo pai, ele quer ser admirado e respeitado pelos seus filhos. Preste atenção que isso é importante. O único caminho que vai te levar a essa conquista é o caminho de Deus. É a presença de Jesus Cristo na sua vida e na sua família. Por isso, busque a Deus. Busque o melhor em Deus. Ser um trabalhador como Noé. Seja um referencial de trabalho para os seus filhos. Tenha fé como Abraão. Abençoe seus filhos como Isaac. Profetize na vida deles como Jacó. Seja fiel como José. Ame sua família como Moisés. E seja decidido como Josué. Fatalmente você terá a admiração dos seus filhos. Você será um referencial acima de qualquer média para a família e para a tua descendência, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe nessa noite. E que Ele faça de você, ou você se determine a ser um pai melhor a cada dia, em nome de Jesus. Amém? Eu quero ler um texto rapidinho. Dá tempo. Bem rapidinho. A memória, uma moça estava dizendo isso, preste atenção. A memória mais marcante que a advogada Marina tem dos seus 8 anos de idade, não é o bolo de aniversário e nem algum presente que tenha ganho, mas o fato de seu pai ter saído de casa no dia seguinte à festinha feita em casa. Ele e minha mãe estavam separados, diz ela. De fato, havia alguns meses. Fiquei sabendo bem depois.
mas esperaram passar o meu aniversário para não criar nenhum climão dentro de casa, nem para mim, que era filha única. Ela lembra que a conversa dos pais com ela foi a mais convencional possível. Eles disseram o básico, que não se amavam mais, mas que continuavam me amando, diz ela. E que tudo continuaria normal. Só que com o papai, morando em outra casa, nem sempre, nos dias em que ele deveria ficar comigo, ele estava presente. Praticamente sumiu. Ou melhor, o pai que já estava com outra, nem sempre aparecia nos dias em que deveria ficar com a filha. E praticamente sumiu quando nasceu o filho deste novo relacionamento. O resultado do afastamento do pai foi uma armadura imaginária que Marina construiu para si durante a sua adolescência e boa parte da vida adulta, no que diz respeito aos relacionamentos amorosos. Só percebi isso quando fui fazer análise, diz a moça, aos 29 anos, por causa de um princípio de esgotamento mental. O assunto amor veio à tona e me dei conta do estrago que o meu pai havia me causado. Eu achava que todos os casamentos acabariam em infidelidade. Então não me envolvia com ninguém. Até aos 30 anos. O namoro mais longo que tive durou 5 meses. Ainda bem que consegui superar, diz ela. E hoje, com 36 anos, está casada há 1 ano com Pedro, né, o nome do rapaz, que era um colega de profissão. Isso aqui é uma psicóloga que escreveu. Padrões negativos. De acordo com a psicóloga Carmen Sequeira César, a forma com que Marina se comportou por muitos anos é um dos caminhos mais comuns entre as mulheres que se veem deixadas de lado pelos pais. Aqui, quando fala deixada de lado, não é abandonada no sentido literal da palavra, mas abandonada pelo descaso, né? Pelos afazeres, enfim, abandonada pelos pais. Se o pai é péssimo, a menina achará que o modelo é esse, e que casamento é sinônimo de desavença. Ela ou se resignará, achando que é normal que todo relacionamento seja triste, ou rejeitará qualquer aproximação afetiva, afirma. A autoestima dessa moça também fica comprometida, como explica a o psicólogo comportamental Luciano Pacianotto. Por causa de um pai omisso, que esquece datas e não comparece a eventos, ela tem dificuldade de acreditar que o suporte de um parceiro seja possível. Passa também a ver como pessoa desinteressante. Ficam com a confiança abalada, principalmente da adolescência em diante. Você percebeu qual é o efeito de um pai omisso, de um pai relapso, de um pai ausente? Na estrutura mental, na estrutura psicológica de um filho? Influências positivas. Por outro lado, pais com atitudes parentamentais, positivas, ajudam suas filhas a encarar o mundo com mais segurança e entrar de cabeça em bons relacionamentos. O pai surge na vida da menina como um separador do relacionamento funcional dela com a mãe. Uma garota que se sinta amada pelo pai, ela estará apta para o resto do mundo, para a sociedade e para amar seu parceiro futuramente. Defende Cecília, a psicóloga. A gente às vezes não dá atenção, às vezes a gente não liga, mas o seu comportamento dentro de casa, ele é fundamental para a formação psicológica dos seus filhos. Salvo caso ou outro, isso não contamina. Mas na grande maioria, isso provoca estragos terríveis na vida dos filhos. Muita gente acha que presente, que dinheiro, que viagem, que passeios que você dá para os filhos é sinônimo de presença, é sinônimo de carinho, de amor. Não é nada disso. Sinônimo de carinho e de amor é abraço, é compreensão, é presença, é palavra, é comunhão, é carinho. Isso sim é que faz toda a diferença na vida do seu filho. Amém? Que nós sejamos a partir de hoje, não os pais perfeitos, porque perfeito é só Deus,
mas que a partir de hoje a gente passe a ser um pai melhor, em nome de Jesus. Para que os nossos filhos futuramente sejam pais melhores, em nome de Jesus. Amém? Eu queria chamar aqui na frente rapidamente todos os pais. Todos os pais, nós vamos orar. Betinho vem, pai de primeira viagem. Rafael também. Nós vamos orar em nome de Jesus. Aleluias. Vem, Alexandre. Glória a Deus. Nós somos pais. E como pais, nós somos responsáveis pela manutenção da nossa casa e pela vida e pelo futuro deles. Então a minha oração hoje é que a gente saia daqui nessa noite com um pouquinho de cada um desses heróis da fé, que conseguiram ser bem-sucedidos fora de casa e dentro de casa. Amém? Em nome de Jesus. Senhor e Pai, eu coloco agora cada uma destas vidas, cada pai agora nas tuas mãos. Me coloco, Senhor, junto deles, ó Deus. Debaixo das tuas mãos, o Senhor como Pai perfeito, Pai. Que nós tenhamos um pouco mais dessas qualidades, ó Deus. Que o Senhor possa abrir, Senhor, a nossa mente, o nosso coração. Que aquilo que a gente vinha fazendo de errado, Senhor, seja eliminado das nossas vidas. E a partir de hoje, Deus, em nome de Jesus, a gente tem um posicionamento diferente diante da nossa família. Que nós possamos sim, Senhor, ser homens bem-sucedidos fora de casa, reconhecidos, ó Deus. Mas que dentro de casa, Senhor, em nome de Jesus, nós sejamos o mais perfeito possível. Para que os nossos filhos tenham um referencial bom, Senhor, através das nossas vidas. Para que os nossos netos vejam em nós, Senhor, homens sábios, homens, Senhor, fiéis a Ti, Senhor, Senhor, abençoados. Que eles possam ver em nós, Senhor, aquilo que eles não veem no mundo, Senhor, em nome de Jesus. Para que eles não tenham o mundo como referencial de vida, mas que tenham nós, Senhor. Em nome de Jesus, eu repreendo do nosso meio todo o mal, tudo aquilo que foi plantado em nós pelos nossos pais que não te serviam. Tudo aquilo que foi plantado em nós pelo mundo, Senhor. Desfeito em nome de Jesus. Espírito de vício que a gente vem arrastando e carregando durante anos, ó Pai. Seja desfeita essa malignidade das nossas vidas, em nome de Jesus, Pai. Que o Teu poder seja manifesto em nós. Que a Tua graça seja sobre as nossas vidas. Que nós tenhamos sempre para os nossos filhos, ó Pai, palavras de ânimo, de bênção, Senhor. Que eles sejam transformados pelo poder da Tua glória. E que eles vejam em nós, Senhor, o herói, Senhor, em nome de Jesus. Que eles vejam em nós o referencial, Senhor, de bênção, Senhor. Oh, Senhor, de fidelidade, Senhor, de amor, em nome de Jesus. Toda a diferença que possa haver entre pais e filhos, aqui eu desfaço agora, em nome de Jesus. Que o Teu amor, o carinho, Senhor, a compreensão seja uma marca visível na vida desses pais. Que eles possam amar mais, beijar mais, abraçar mais. Que eles possam ter mais tempo, Senhor, para os filhos. Em nome de Jesus, eu os abençoo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E profetizo com a autoridade que está contida no nome do Senhor. Que a gente saia daqui nessa noite como um pai melhor. Em nome de Jesus. E que as bênçãos do Senhor possam alcançá-los. E que tudo aquilo que vocês não viram, talvez nos seus pais, vocês possam ser para os seus filhos, a partir de hoje, em nome de Jesus, eu os abençoo com toda sorte de bênçãos, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Eu tenho certeza absoluta, pela fé, que eu vou ver os seus filhos um dia dizendo: eu sou assim, porque o meu pai era assim. Eu sou bem-sucedido fora de casa, porque o meu pai foi bem-sucedido fora de casa. Sou bem-sucedido na minha casa, na minha família, porque o meu pai era um referencial de sucesso dentro de casa, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe vocês rica e poderosamente em nome de Jesus.